Olá, meus amigos e minhas amigas. Depois de um longo tempo, eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocinem mais uma vez juntos comigo. Veja bem, não me leve a mal. Há uma grande diferença entre a palavra crença e fé. Na realidade, há um grande abismo que separa estas duas palavras. Crença é repassada por seus pais desde a infância. Você aprende a crer em Deus. Você aprende a crer em Jesus Cristo. Assim como você aprende a crer através do sistema religioso. Tudo isto não passa de uma crença. Porém, a fé, ela não é repassada, ela não é aprendida através de um ensino. Pois a fé é um dom de Deus, concedida unicamente pelo Espírito Santo. A crença é algo natural, a fé é sobrenatural. Através da crença, você diz: Eu acredito que tudo é possível. Através da fé, tudo se torna possível. Há uma grande diferença, um grande abismo que separa essas duas palavras. Fé não é aprendida, não há como se aprender a ter fé. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Você não aprende a ter fé. A fé é um dom gratuito, concedido pelo Espírito Santo. Aí você irá afirmar: Mas Darley, isto não faz o menor sentido, pois no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, disse Paulo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, desde pequeno, eu ouvi a palavra de Deus. Minha mãe falava da palavra de Deus. O meu líder religioso, ele fala da palavra de Deus. Como assim? Eu não tenho fé, apenas uma crença. Como assim, Darley? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como você me explica isso? De forma simples, meu amigo. Por quê? Você nunca ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a sua mãe e o seu pai lhe ensinando a ter uma crença. A palavra de Deus não é ouvida por voz humana. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, está escrito, disse Cristo: Está escrito nos profetas, disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não há como chegar até Cristo, senão através do Pai, ouvindo o Pai. Pois todos serão ensinados por Deus, não por seres humanos. Até porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo representa a pessoa de Deus aqui na terra. Todos serão ensinados por Deus, todos serão ensinados pelo Espírito Santo. Quando você ouvir a palavra de Deus proferida pelo Espírito Santo, meu amigo, então você obterá a fé genuína, não uma crença. Todos serão ensinados por Deus. O próprio Jesus afirmou: Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. A ele você deve ouvir, pois é através do Espírito Santo que lhe será concedido o dom de Deus, que é a fé. Até porque está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 27, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas esta unção vos ensina todas as coisas. Uma representação do Espírito Santo. Não tendes a necessidade que alguém vos ensine lá na igreja. Você não tendes a necessidade de que o seu pai ou o seu amigo lhe ensine, pois esta unção, que é uma representação do Espírito Santo,
Ela te ensina todas as coisas. Mas talvez você se encontre exatamente na situação aonde Paulo fala, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, disse Paulo: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, muito pelo contrário. Nós nem mesmo sabíamos que existia o Espírito Santo. Talvez você se encontre nesta situação. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, como você aprenderá com o Espírito? Preste atenção, meu amigo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Ao receber o Espírito Santo, você estará testemunhando pela fé tudo que o Espírito Santo estará realizando através de você. Pois o agir é de Deus, a obra é de Deus, não dos homens. Por isso o Espírito Santo lhe concede a fé, para crer exatamente em tudo que o Espírito Santo estará agindo e realizando através de você. Prova disso que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, disse Paulo: a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. A pregação de Paulo nada tinha a ver com palavras persuasivas de seres humanos, mas sim com a demonstração do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Neste caso, Paulo não estava realizando a obra de Deus ao escrever as suas cartas. Ali ele estava apenas narrando o que o Espírito Santo havia realizado através dele. Em outras palavras, a obra de Deus não é relatar as boas novas, e sim realizá-las. Os profetas não realizaram a obra de Deus, descrevendo o que eles haviam realizado a partir do Espírito. A obra de Deus é pôr em prática exatamente tudo aquilo que você aprende com o Espírito Santo. Na realidade, é o próprio Espírito Santo que realiza a obra através do homem. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus, ela ficou restrita a crer. A sua participação na obra é crer naquele que Deus enviou. Quando você receber o Espírito Santo, a sua participação na obra será crer no agir de Deus. Pois no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: sem mim nada podeis fazer. O ser humano não pode realizar a obra de Deus. Quem realiza a obra de Deus é o Espírito Santo através do homem. Prova disso que no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Por isso você precisa receber o Espírito Santo para crer nele através da fé genuína. A fé é um dom de Deus, não é uma crença. Você acha que tudo isso é história secular, o que está registrado na Bíblia? Não, meu amigo. Quando você vier a receber o Espírito Santo, você entenderá que esta história sempre esteve se desdobrando no espaço-tempo. Pois a obra é de Deus, não dos homens. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar. A obra é de Deus. O agir é de Deus. A obra de Deus é esta: crer naquele que Deus enviou. Mas se você ainda não recebeu o Espírito Santo, como você poderá, pelo menos, crer nele? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse Jesus: o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Nem mesmo Jesus realizou a obra de Deus, mas era o Espírito Santo que ele havia recebido lá no batismo. É que estava realizando a obra através dele.
Por isso que antes dos 30 anos, o homem Jesus de Nazaré não realizou obra alguma. Pois sem mim, ou seja, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus em sua vida, você não pode realizar a obra do Senhor, pois a obra de Deus é realizada por este Espírito. Disse Jesus: o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Era este Espírito Santo que Jesus havia recebido aos 30 anos lá no batismo, é que passou a realizar as obras através dele. Da mesma forma que ocorreu com Paulo, disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Era este Espírito de Deus que estava realizando a obra através dos apóstolos. Foi este Espírito de Cristo que realizou as obras de Deus através dos profetas. Nunca houve homem algum que realizou obra alguma neste lugar. Até porque está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8, 9 e 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. É sempre o Espírito de Deus que realiza a obra através dos homens. Não existe obra sendo realizada por seres humanos. Veja, meu amigo, se você não entendeu este mistério até aqui, eu sinto muito. Crença, você aprende com seus pais, você aprende com seus líderes religiosos na igreja. Mas fé é concedida pelo Espírito Santo. A fé genuína, a fé que salva, a fé salvífica, é concedida unicamente pelo Espírito Santo. Até porque está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você precisa adquirir fé, pois é a sua fé que irá te salvar. Você está esperando Deus vir salvá-lo? Você está enganado, meu amigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 22, está escrito: tende bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Você está esperando Deus se manifestar para você receber uma cura? Não, meu amigo, você está enganado. É Deus que está esperando que você manifeste a sua fé para você receber uma bênção, para você receber a cura, para você receber uma libertação, para você receber a salvação. Pare de esperar que Deus se manifeste em seu favor. É Deus que está esperando que você manifeste a sua fé. E para que isto ocorra, você precisa receber o Espírito Santo, pois a fé, ela não é concedida aos seres humanos através de ensino secular das Escrituras. Muito pelo contrário. A fé é um dom de Deus, não vem de vós. É um dom de Deus, meu amigo. Pense e raciocine, e até o próximo vídeo.